Hoje nós vamos falar sobre o caminho de Emaús. E neste caminho nós vamos aprender como que alguns discípulos do Senhor Jesus tiveram a sua vida transformada, de estarem vivendo dias de tristeza, dias de angústia, dias que estavam lhe faltando esperança, e por meio de um encontro com Jesus, aqueles mesmos homens passaram a viver dias cheios da graça de Deus, com novas perspectivas, com vida nova na sua realidade. E é isso que nós esperamos de uma vida com Jesus. Por isso vamos ler então João capítulo 10, versículo 10, que diz assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Entende comigo que em João capítulo 10, o Senhor Jesus está fazendo toda uma analogia sobre a questão do pastoreio de ovelhas, que era tão presente na realidade dele, humana, cultural, no povo em que o Senhor Jesus viveu. E ele está fazendo ali uma analogia, colocando as nossas vidas como filhos de Deus, como se fossem ovelhas sob os seus cuidados. E o pastor de ovelhas precisava cuidar, alimentar, proteger, cuidar de enfermidades e também vigiar contra a invasão de ladrões ou de qualquer tipo de coisa que causasse ameaça ao rebanho. E nesse capítulo 10 de João, o Senhor Jesus, em certo momento, ele diz assim: Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E é isso que nós celebramos hoje nessa aliança de batismo, é isso que nós celebramos hoje ao final dessa reunião, com o momento de Santa Ceia, que o Senhor Jesus, ele entregou a sua própria vida para que nós tenhamos vida. Então ele termina essa analogia dizendo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra tradução diz: para que vocês tenham vida e vida em abundância. E é sobre essa decisão de vida que eu quero falar contigo hoje. E para complementar esse início, vamos abrir a Bíblia também em Mateus capítulo 7, também palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, que nos fazem entender que mesmo que o Senhor Jesus fez um sacrifício completo na cruz, mesmo que o Senhor Jesus concluiu tudo que era necessário para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida com Deus, existe uma resposta que nós precisamos dar. Existe uma resposta que nós precisamos entregar. Infelizmente, o sacrifício de Jesus não automaticamente muda a nossa vida enquanto nós não dermos essa resposta à palavra de Deus. Então diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 13: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O Senhor Jesus aqui, ele está ensinando de que existem muitas, infinitas formas que você e eu podemos escolher viver a nossa vida. Existem muitas formas que nós podemos educar os filhos, que nós podemos viver dentro de casa, que nós podemos constituir o nosso casamento. Existem muitas formas que nós podemos ser profissionais, que nós podemos desfrutar de uma vida com os amigos. Muitas opções que estão todas debaixo da nossa autoridade sobre a nossa própria vida. E o Senhor Jesus diz o seguinte: o problema é que a maioria dos caminhos que nós escolhemos com base nas nossas limitações, com base nas nossas habilidades, lá na frente eles vão levar à morte. Lá na frente eles vão levar novamente a um vazio. Lá na frente ele vai levar a um ambiente de perdição, de nós nos sentirmos perdidos. E aí o Senhor Jesus diz assim no versículo 14: Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, por causa que o Senhor Jesus diz também em outro momento que Ele é o único caminho para Deus. O Senhor Jesus é a porta para que nós venhamos descobrir uma vida que Deus projetou. Uma vida que não é baseada nas circunstâncias, uma vida que não precisa de que as coisas estejam bem para que se tenha esperança, uma vida de que não se abala por meio de notícias ruins para o seu viver, para a sua caminhada, para os seus projetos de futuro, porque ela passa a ser guiada por aquilo que Deus preparou.
E o Senhor Jesus diz: essa vida é abundante, essa vida é uma vida completa, essa vida é a vida que eu vim trazer, eu sou o caminho para essa vida. Porém, poucas pessoas escolhem de fato entrar por esse caminho. Poucas pessoas entendem de fato a prioridade que deve haver em viver a vida que eu tenho para oferecer. E isso nós estamos representando hoje, em um dia tão especial, em que temos 5 batismos ao longo do dia, de pessoas, indivíduos que têm entendido essa palavra e têm reagido na sua vida, causando uma aliança com Deus, causando um desejo de caminhar com o Senhor Jesus. Esse desejo não aconteceu hoje por meio das águas, esse desejo já tem acontecido por meio da palavra de Deus e hoje ele é definitivamente marcado na vida de cada um que se batiza. Então, quando nós entendemos isso, pessoal, nós percebemos que quando nós nos voltamos para Deus, o Senhor espera de nós uma resposta. O Senhor espera de nós uma decisão. O Senhor espera de nós uma atitude. E é sobre essa atitude que eu quero falar hoje, relacionado ao caminho de Emaús, que nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto na sua íntegra. A atitude que nós precisamos ter, a decisão que nós precisamos ter, ou de sobreviver de forma humana. E sobreviver de forma humana quer dizer que se o meu dia está bem com a minha família, eu estou bem. Se eu não estou endividado, eu estou bem. Se a minha saúde está bem, eu estou bem. Se o meu casamento vai bem, eu também estou bem. Mas se qualquer dessas coisas for abaladas, eu também sou abalado. Porque eu estou vivendo com base nas minhas limitações humanas. Se a minha expectativa de futuro for frustrada, eu já perco as minhas esperanças. Se acontece um problema na minha família, já me dá vontade de desistir de tudo, porque eu estou sobrevivendo com base nas minhas limitações humanas. E um segundo caminho, uma segunda decisão que nós podemos ter, é mediante o privilégio que temos de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, dizer sim e entrar por essa porta, viver por meio deste caminho e a cada dia decidir viver a vida que o Senhor Jesus tem preparado. Por que eu digo, pessoal, o privilégio? Porque, tristemente, muitos países em pleno século XXI proíbem o anúncio da palavra de Deus. Tristemente, muitas famílias dariam tudo para conhecer algo de um Deus diferente, um Deus que não é opressor, um Deus que não causa mal-estar, um Deus que não leva as pessoas a tirarem as suas próprias vidas, um Deus amoroso, um Deus que é Pai, um Deus que é real, e não tem acesso a isso porque os seus governantes proíbem. Nós precisamos valorizar a liberdade que nós temos de receber a palavra de Deus, porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que quando nós ouvimos a mensagem a respeito de Cristo, quando nós recebemos palavra de Deus que nos dá esperança, sabe qual é o desdobramento disso? Fé ocorre dentro de ti. Fé cresce dentro de nós. Cada vez que nós ouvimos palavra de Deus, fé é aumentada dentro de nós. E nós temos capacidade de escolher o caminho que leva à vida. E agora eu quero trazer um panorama para nós de uma história que está narrada em Lucas capítulo 24, que fala de 2 discípulos que estavam viajando por um caminho, indo para Emaús, uma cidade chamada Emaús. E eu gostaria de trazer essa história justamente porque muitas vezes a gente olha pessoas fazendo uma aliança de batismo, a gente olha alguém que está firme na igreja buscando a Deus, e talvez você está nos visitando hoje ou nos assistindo pelos meios de comunicação aí virtuais, e você pode se pensar assim, mas eu não consigo viver assim. A minha vida não é assim, eu não consigo buscar a Deus, eu nunca consegui, eu nunca vou conseguir. Porque eu sou assim, eu nunca consegui descobrir Deus de verdade, então que bom que outras pessoas estão vivendo, mas eu não consigo. Eu vou te mostrar como que esses 2 homens estavam metade da história, vivendo sem esperança, frustrados, entristecidos, desanimados. E a outra metade da história, após o encontro com Jesus, se transformaram em pessoas decididas, cheias de fé, cheias de ousadia, cheias de atitude para viver as grandezas de Deus. As mesmas pessoas. Então vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Fique focado nos detalhes da história, mergulhe junto comigo nessa história que a Bíblia relata. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Vamos fazer uma pausa aqui e entender. Naquele mesmo dia, qual?
o dia que Jesus ressuscitou. Jesus havia morrido na cruz, crucificado, e ressuscitou naquele dia. Mas esses 2 discípulos não sabiam disso. Então eles estavam saindo da cidade onde eles viram Jesus ser crucificado e decidiram ir para um outro lugar distante, 11 quilômetros de caminhada. E estavam assim nessa jornada. 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Até aqui está bom. Não sei se você conseguiu, pessoal, compreender o fio da meada, toda essa história. Eu vou resumir rapidamente para nós falarmos da mesma coisa. O Senhor Jesus havia morrido, crucificado, na sexta-feira. No domingo, 3º dia após esse evento, ele ressuscitou, mas esses discípulos não sabiam. Eles estavam entristecidos, angustiados, rodeados de más notícias, decidiram sair do lugar onde eles estavam e ir para outro povoado. Então, no caminho, eles estavam ali falando disso tudo que estava acontecendo. Jesus apareceu a eles, mas eles não reconheceram Jesus. Lembra que Tomé também não reconheceu Jesus. Por isso é chamado de que teve que ver para crer. Porque provavelmente Jesus ressuscitado, ressurreto, tinha uma aparência diferente do Jesus que eles conheciam fisicamente. Então eles não conheceram Jesus e foram conversando como se Jesus fosse um estranho, um visitante. E foram explicando a história. Daqui a pouco Jesus começou a falar de Deus para eles. Jesus começou a explicar a verdadeira história, o verdadeiro projeto. E o coração deles começou a mudar. E depois Jesus fez menção de que ia embora, eles convidaram ainda para ficar. E quando ele entrou na mesma casa que eles, para comer algo, eu acredito que Jesus tinha um jeito específico de partir o pão e de dar graças, que ele deveria ter repetido com seus discípulos por muitas vezes. E quando ele partiu o pão junto com eles e deu graças a Deus, eles perceberam, os olhos deles se abriram e eles viram, era Jesus que estava aqui.
E aquele encontro mudou a vida desses homens. Eles rapidamente levantaram-se, voltaram para Jerusalém e passaram a viver grandes coisas como o povo de Deus. Exatamente sobre isso, eu quero hoje fazer uma conexão numa ministração rápida da palavra de Deus, para nós termos um paralelo entre a decisão de sobreviver apenas, viver uma vida sem Jesus pelos caminhos que eu quiser, da forma que eu quiser, como eu achar melhor, mas que, como a palavra de Deus avisa, em algum momento eu vou me sentir novamente vazio, eu vou me sentir novamente perdido, eu vou enfrentar situações de morte, de desamparo, de desesperança, ou a minha decisão de viver a vida que o Senhor Jesus pagou um preço tão caro para que eu pudesse viver uma vida de abundância, uma vida de completude. Vamos ver aqui, pessoal, qual é o desdobramento de cada uma dessas decisões. Em primeiro lugar, nós vamos estar indo de novo nos versículos dessa história. Nos versículos 14 a 16, está falando sobre que quando nós decidimos viver por caminhos que não sejam aqueles que Deus tem para nós, primeira característica é que nós focamos nos problemas o nosso dia. Nós focamos o nosso dia, a nossa semana, a nossa realidade, naquilo que se levanta como problema. Então nós pegamos aquelas notícias, aqueles fatos, aqueles problemas, aquelas angústias e nos focamos nisso, e isso agora consome toda a nossa energia, consome a nossa saúde, consome o nosso sono, consome a paz dentro de casa, consome as nossas emoções e nós acabamos cegados para outras coisas. Vamos ver, versículo 14 diz: no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Você já percebeu essa tendência que nós temos? De que quando existe alguma coisa ruim nas nossas vidas, nós só falamos disso. Esses discípulos saíram caminhando 11 quilômetros e o assunto na estrada inteira era o problema que eles estavam vivendo. Eles não conseguiam enxergar outra coisa, eles não conseguiam falar sobre outra coisa, eles estavam sem esperança, estavam vivendo entristecidos e ainda as suas palavras alimentavam o seu coração, conversando sobre a sua frustração. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e o versículo 16 diz o seguinte: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quando a gente decide viver a nossa vida apenas com base naquilo que nós podemos suportar, naquilo que está baseado nas nossas características e nas nossas limitações, pode ter alguém dentro da mesma casa que está vivendo algo com Deus e nós ficamos cegados. Pode ter alguém dentro da mesma sala de aula, pode ter alguém dentro da mesma empresa trabalhando e vivendo algo com Deus e nós ficamos cegados. Por quê? Porque estamos focados no problema que nós temos, na situação das nossas vidas, e os nossos olhos espirituais ficam cegados para aquilo que Deus está nos mostrando diante de nós. Em segundo lugar, pessoal, no versículo 19, o Senhor Jesus pergunta para eles o que estava acontecendo, e no versículo 21, depois de dizer que ele foi crucificado, eles concluem da seguinte forma: nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos, nós achávamos que ele era o nosso Salvador. Nós esperávamos que ele fosse mudar a nossa realidade. Essa conjugação aqui no passado, esperávamos, e essa decisão de abandonar Jerusalém, abandonar o convívio com os outros discípulos e ir embora para um outro lugar, eu não sei você, mas me parece que essas pessoas desistiram de acreditar em Jesus. Me parece que esses discípulos estavam sem esperança. Me parece que eles já haviam ouvido palavras de Jesus, eles já haviam visto o poder de Jesus, eles já haviam caminhado com Jesus, mas no momento que se levanta um problema grande nas suas vidas, o que eles fazem? Viram as costas e vão inventar um outro caminho para viver, com base nas suas limitações. Às vezes nós estamos assim, dentro da célula, dentro da igreja, na família, já construímos algumas coisas, já vimos o poder de Deus, já ouvimos mensagens que mudaram a nossa concepção sobre Jesus, mas no momento que uma crise vem, como essa que nós estamos vivendo, existe sim uma tendência humana de nós perdermos a esperança. De nós dizermos: não, eu achava que Jesus era meu Salvador, mas olha aí o que aconteceu. Olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo na minha saúde, olha o que aconteceu no meu trabalho, olha o que aconteceu na minha empresa. Eu achava que Jesus podia fazer uma coisa, mas então a gente tem a tendência humana de perder a esperança. Sempre que decidimos viver humanamente, sempre que decidimos assumir as rédeas completamente dos nossos caminhos,
focamos nos problemas, ficando cego para aquilo que Deus tem, perdemos as esperanças. E no versículo 22, a pior característica de alguém que está vivendo distante de Jesus. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Sabe o que acontece quando nós entramos numa situação de, como diz o nosso ditado brasileiro, não dar o braço a torcer, não aceitar a possibilidade de que nós podemos recomeçar e fazer coisas de uma forma diferente, deixar que o orgulho tome conta, que o passado nos acuse e viver uma vida sem Jesus? O ápice disto é que existem pessoas que estão enviadas por Deus, nos contando testemunhos extraordinários do que Deus está fazendo, e nós simplesmente decidimos não acreditar. Nós simplesmente decidimos dizer, não, isso aí não, isso é bobagem, isso é mentira. Isso aqui que esses dois discípulos não acreditaram, pessoal, foi um dos maiores testemunhos que aconteceu na história da humanidade. As mulheres que foram lá visitar o corpo de Jesus foram as únicas pessoas na história que viram aqueles anjos diante delas afirmarem categoricamente que Jesus ressuscitou. E elas tiveram essa experiência extraordinária, elas caminhavam com Jesus, eram conhecidas de todos eles. Mas só porque eles não viram, eles não acreditaram. E nós temos esse problema humanamente, que a gente acusa às vezes o Tomé, mas nos tornamos muito parecidos. Se eu não vejo, eu não acredito. Essa perspectiva precisa mudar. Quando nós ouvimos palavra de Deus, quando você está aqui hoje ouvindo uma palavra de Deus, quando você está na célula ouvindo uma palavra de Deus, quando você se conecta para receber uma palavra de Deus, em primeiro lugar, tire um pouco o foco dos problemas e coloque naquilo que Deus tem para ti. Em segundo lugar, aceite renovar esperanças e deixe o desânimo de lado e uma vida frustrada para trás e encare aquilo que a palavra de Deus te diz. E especialmente, em terceiro lugar, coloque fé no testemunho de pessoas que você conhece, convivem contigo, são teus amigos, teus familiares, e estão dizendo, Deus está fazendo algo na minha vida. Deposite fé nisso. Por que, pessoal, que nós precisamos desse conselho? Porque agora nós vamos ver como que esses homens, esses mesmos homens, passaram a ter uma decisão de viver uma vida com Jesus. E isso é a chave para todos nós hoje. Talvez você hoje está aqui visitando esse culto, está pela primeira vez ouvindo uma palavra de Deus. Mas talvez você está aqui já caminhando com Jesus há alguns anos. E todos nós, independentemente de quanto tempo conhecemos a palavra de Deus, precisamos diariamente tomar uma decisão de, naquele dia, viver com Jesus. Naquele dia, não deixar que o meu temperamento estrague o que Deus tem para mim. Não deixar que um fato inesperado estrague o que Deus tem para mim. Não deixar que as notícias ruins tirem o que Deus tem para mim, mas escolher viver todos os dias. E para isso, vamos ver aqui versículo 26. Jesus começa a explicar para eles. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E olha o que diz no 32, quando eles refletiram sobre esse momento, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, o primeiro fator, pessoal, de alguém que decide viver o caminho de vida, que o Senhor Jesus pagou um preço tão caro pela crucificação para nos salvar. Primeira coisa, tenha sede por conhecer mais de Deus. Tenha sede por receber a palavra de Deus. Tenha sede por entender as coisas de Deus. Seja no culto, seja na célula, seja onde você estiver. Seja sedento por receber mais compreensão do destino de Deus para a tua vida. Daquilo que Deus tem para ti. Esses dias uma pessoa me perguntou, Diego, como é que tu teve convicção de que tu seria um pastor?
Como é que tu teve certeza de que Deus tinha um chamado para a tua vida de ser um pastor? Porque essa pessoa estava muito em dúvida se ela deveria estudar mais a Bíblia ou não, que ela gostaria de saber exatamente o que Deus tinha para a vida dela, para que ela pudesse tomar as decisões de futuro. E sabe qual foi a minha resposta? Eu disse assim: eu nunca tive essa convicção absoluta. Deus nunca precisou chegar diante de mim e dizer: olha, tu vai casar com essa pessoa, tu vai morar nessa cidade, tu vai cuidar dessa igreja, olha aqui o futuro que eu tenho para ti. Então, olhando o prêmio, trabalha agora. Não é assim que o reino de Deus funciona. Eu expliquei para essa pessoa e eu disse o seguinte: o reino de Deus funciona da seguinte forma: hoje existem oportunidades que tu tem no teu alcance, no teu conhecimento, no teu estilo de vida, para servir a Deus com todas as tuas forças. Hoje. Serve Ele hoje com todas as suas forças. Te capacita no que for possível hoje. Cresce no que der hoje. Amanhã o Senhor vai acrescentar na tua vida. Viva o amanhã com excelência. O depois de amanhã também. E o ano que vem também. E quando você vê, você vai estar vivendo as coisas que os teus olhos nunca viram, os teus ouvidos não ouviram, nem jamais havia penetrado no teu coração, mas é um projeto de Deus que vai se construindo a cada dia, conforme você vai dando resposta, conforme você vai crescendo e aprendendo e buscando mais de Deus. Por isso, a vida com Jesus, ela sempre começa com o desejo intenso de conhecer a Deus, de saber o conselho de Deus para a minha situação, de estar crescendo na palavra de Deus. Em segundo lugar, versículo 28, diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Perceba aqui, pessoal, qual foi o exemplo que esses dois discípulos nos deram para que nós venhamos ter uma vida transformada por Deus a cada dia. Eles não somente ouviram uma palavra de Jesus, e quando eles ouviram essa palavra, relata que o seu coração estava sendo mexido. Relata que algo estava acontecendo dentro deles. E a mesma coisa eu te peço. Cada vez que você ir a um culto, cada vez que você ir a uma célula, cada vez que você for ler a tua Bíblia, não faça isso com arrogância. Não faça isso com o coração endurecido. Não faça isso achando que não tem nada a mudar na tua vida e na tua realidade. Pelo contrário, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, Deus é tão extraordinário, que nós podemos dizer, como já dizia Sócrates, que quanto mais nós sabemos, mais nós percebemos o quão pouco nós sabemos. Ou seja, quanto mais nós sabemos sobre Deus, quanto mais nós compreendemos a sua grandeza, mais nós percebemos quanto mais nós precisamos saber quanto pequenos nós somos, quão poderoso o nosso Deus é e como é bom estar com Ele e precisar de Deus a cada dia nas nossas vidas. Então esses discípulos tiveram uma atitude de perseverar na sua busca a Jesus. E é isso que eu quero te dizer hoje. Persevere na tua decisão, porque lembra que o Senhor Jesus falou? A porta é estreita e o caminho também que levam à vida. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta é nós estarmos ouvindo, quem sabe, a primeira vez a palavra de Deus. Isso ativa a fé no nosso coração e nós damos início. Mas depois da porta vem um longo caminho. Um caminho que leva à vida. Um caminho que traz bênção. Um caminho que deve ser trilhado a cada dia. E esse caminho requer perseverança. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho. E essa pessoa eu conheço já há algum tempo, e ela veio me contar no intervalo, dizendo assim: Diego, tu nem sabe, casei. Eu, que legal, né? Porque ela sabe que eu sou ligado à igreja, então ela veio me contar, casei. Eu digo, que bom que tu casou, e como é que foi? Fez festa na pandemia, né? Tudo isso que está acontecendo, como é que foi? Não. Na verdade, não, a gente só casou no papel mesmo, porque nós estamos comprando um sobrado juntos agora, e nós então casamos para poder fazer a documentação certinho, né? E colaborar com a renda dos dois e conseguir o financiamento, tudo certinho. Então nós precisamos casar. Eu disse, que legal, então, que bom que tu te encontrou, que vai dar certo, está constituindo uma família, que legal. Ela disse, não é bem assim. É que é o seguinte, eu tinha duas opções, ou eu fazia um contrato de união estável, ou eu casava.
Só que no contrato de união estável só dá para fazer com comunhão parcial de bens. E como eu queria separação total de bens, então eu casei. E é por isso que eu estou te contando. Aí eu não sabia mais se eu ficava feliz ou não. Porque essa pessoa só decidiu legalizar o seu casamento porque já estava esperando que, quem sabe, daqui 1 ano ou 2 vai dar errado. Então, se a gente se separar, cada um já tem suas coisas no seu nome. E assim está sendo vivida a vida hoje em dia, que as pessoas não perseveram em mais nada. As pessoas não perseveram no emprego, não perseveram no casamento, não perseveram nos seus estudos, estuda 1 ano na faculdade, larga, troca, estuda mais 3 anos, troca, entra numa empresa, não é promovido e em 2 meses sai, começa um projeto, larga o projeto, começa um projeto de família, um casamento, desiste de tudo, porque a característica da perseverança está ameaçada pela nossa cultura. Agora, um cristão que encontra a verdadeira vida tem que aprender a buscar mais, tem que aprender a perseverar. Porque às vezes o milagre que nós precisamos não acontece na primeira vez que nós buscamos a Deus, nem na 5ª, nem na 10ª vez que nós oramos sobre aquilo. Nós precisamos perseverar. Se aqueles discípulos não tivessem convidado Jesus para entrar, eles não teriam reconhecido que era Ele, eles não teriam mudado a sua vida, eles teriam apenas tido uma palavra bonita, num dia difícil, que passou, mas não mudou nada. Mas a atitude deles buscarem fazer com que Jesus entrasse. Lembra? Jesus senta com eles agora. E porque eles insistiram, quando Jesus vai partir o pão e dar graças, aí sim, após a perseverança, eles tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E eles perceberam que era Ele que estava ali. E qual é a última reação a essa decisão de vida? Versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Perceba que quando eles saíram de Jerusalém, Jesus havia aparecido para as mulheres e eles desistiram e foram embora. Agora, Jesus apareceu para aquelas mulheres, Jesus apareceu para eles no caminho de Emaús. Jesus apareceu para Simão e começou a se criar um ambiente de corpo, de testemunho, daquilo que cada um estava vivendo com Jesus, e por causa disso, reagiram, saíram daquele ambiente e foram viver na prática das suas vidas, no dia a dia das suas vidas, um corpo agora. O povo de Deus reunido, que se fortaleceu e causou uma história extraordinária, que hoje impacta a nossa realidade. Não fosse aqueles 2, e mais Pedro, e mais aquelas mulheres, e mais todos os outros discípulos terem acreditado na ressurreição, nós não estaríamos aqui hoje, batizando pessoas, celebrando a ceia, conhecendo a um Deus maravilhoso. O Evangelho não teria chegado à nossa cultura, ao nosso tempo, nem à nossa cidade. Foi por causa que alguém decidiu viver o caminho que leva à vida. Alguém decidiu cada vez mais saber sobre Jesus. Alguém perseverou, mesmo que problemas se levantassem, mesmo que ainda não estivesse vendo um milagre, perseverou na sua busca e alguém reagiu. E quando eu falo reagir à palavra de Deus, sabe o que eu estou dizendo? O que você faz, o que eu faço com aquilo que nós vivemos aqui dentro da igreja ou dentro da célula, carregamos agora para dentro do ambiente de trabalho, para dentro da família, para dentro da casa, para o convívio com os amigos, para o lazer. De que forma nós traduzimos isso para o nosso cotidiano? De que forma a palavra de Deus tem te mudado? De que forma nós temos sido pessoas diferentes? De que forma nós temos enfrentado uma suposta vergonha? Como assim vocês saíram daqui para Emaús e voltaram de noite? Como assim vocês se arrependeram? Como assim vocês estão agora voltando atrás? Deixa eu te dizer, não há pecado nenhum perceber que poderia ter agido diferente e voltar atrás. Não há pecado nenhum refazer um caminho. Pelo contrário, é honradez e hombridade assumir novos caminhos para as nossas vidas, independentemente da crítica dos outros, ou da vergonha, ou de ter que se expor porque está fazendo por outro caminho aquilo que sempre fez, mas percebeu que aquilo que sempre fez estava levando ao vazio, à perdição e não à vida verdadeira. Deixa eu te dizer que o Senhor Jesus tem um caminho de vida para ti todos os dias. O Senhor Jesus quer estar conosco todos os dias.
Todos os dias são dias de nós estarmos cheios de esperança, buscando mais de Deus, perseverando naquilo que acreditamos, trazendo para a prática as experiências que nós temos com Deus, ou deixando que os problemas venham à tona, a gente coloque o foco neles, venhamos perder a esperança, nos encher de tristeza, e ao invés de trabalhar para o reino de Deus, ir trilhar outros caminhos por aí. O Senhor Jesus te convida e me convida. Vamos lembrar a cada dia do partir do pão. Vamos lembrar a cada dia do sacrifício da cruz. Cada vez que você partir o pão na tua casa, de manhã cedo, cada vez que você cortar uma fatiazinha de pão, te lembra que o corpo do Senhor Jesus também foi partido para que você tenha vida, alegria, projeto de Deus, um novo caminho. Essa é uma das analogias da Santa Ceia. Todos os dias nós nos alimentamos. Parece que Jesus quer que a gente lembre a cada momento que a gente para numa refeição, trazer à memória a obra da cruz. Que Jesus faça parte de todos os teus dias o dia inteiro. Não apenas na hora que nós estamos como povo reunidos, não apenas no dia do batismo, não apenas no dia da ceia, não apenas no dia em que o sapato apertou. Existe uma vida verdadeira que a graça de Deus libera sobre todos nós a cada dia.